Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma atividade? Bom, então hoje a gente vai ter aqui uma narrativa, continuando com a narrativa, que é o texto que a gente estava estudando. E essa narrativa aqui, esse estudo servirá de base para as próximas atividades, tá? Temos aqui a história da Rapunzel, que é uma narrativa muito conhecida, é um conto, tá? E vocês vão ler esse texto, está muito tranquilo de ler, vocês vão ler, prestar atenção nos detalhes, né? Se quiser ler para alguém da sua família, enfim, vocês vão ler. E lembrando, né? O que é narrativa? É um relato de um episódio. Então, você vai ler a história da Rapunzel, você vai ver um episódio, algum fato que aconteceu, real ou fictício, real ou inventado, fantástico, ocorrido num determinado tempo e espaço, num certo lugar e num certo tempo, com personagens específicos. Cada história tem os seus personagens. Bom, então, observando esse texto aqui, percebemos que todo texto narrativo tem situação inicial, complicação, clímax e desfecho. O que você vai fazer? Né? Também, né, é possível identificar narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. Também podemos identificar esses elementos. Você vai olhar para a estrutura, primeiramente. O texto tem lá, vamos dizer, começo, meio e fim. Então, existe a situação inicial, depois da situação inicial existe a complicação ou o início, né, de algum problema, algum conflito, o clímax, que é o momento de maior tensão, que mais prende você a leitura, e o desfecho. Então, vocês vão ler lá no texto e achar um trecho que se encaixa aqui na situação inicial, por exemplo. Então, você vai ler lá qual que é a situação inicial. O narrador explica algumas circunstâncias da história nessa situação inicial. Ele apresenta a época, o local, os personagens que participam da narrativa. Então, vocês vão ler lá no texto, por exemplo, se é inicial, né? Sempre no início. Então, era uma vez uma mulher que estava grávida. E por uma janelinha dos fundos de sua casa podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores e as mais viçosas hortaliças. Então, olha aí, já explicou uma personagem, uma mulher que estava grávida, ela via alguma coisa nos fundos de casa, enfim, já começou a explicar algumas coisas. Então, a gente tem uma situação inicial aí, né? Então, vocês vão escrever aqui, copiar, né, do texto, a situação inicial e escrever aqui. A complicação. Quando que acontece algum problema, algum conflito, alguma coisa que tem que ser resolvida? É a fase em que se inicia o conflito entre os personagens, né? Vocês vão ler lá quando que começa o problema, o conflito. Vai lá e escreve aqui. O clímax. O momento de maior tensão. É um estágio em que o conflito entre as personagens centrais chega a um ponto que não é mais possível adiar o desfecho. Então, é um certo ponto que vai se resolver, tanto para o bem quanto para o mal, mas vai se resolver a complicação. Vocês vão ler lá no texto e colocar aqui, copiar aqui, que parte que é o clímax. Desfecho, né, é a solução de um ou mais conflitos apresentados na narrativa. Então, quando se resolve os conflitos, as complicações, é chamado de desfecho, né? O encerramento, como que se encerra toda essa história. Você vai também copiar aqui. Se não couber aqui, pode copiar no caderno, né? Pode colocar no caderno, colocar lá a situação inicial, 2 pontos, e copia, tá? Pode colocar no caderno. E o segundo exercício não precisa copiar, né? Mas você vai identificar os elementos narrativos, os personagens, o tempo, o espaço, o enredo e o foco narrativo, tá? Não se esqueçam que o foco narrativo é o quê? Narrador personagem ou narrador observador? Primeira pessoa ou terceira pessoa, tá?
Vocês têm o material das semanas anteriores e aqui também tá bem explicadinho. Vocês vão só escrever aqui. Quais são os personagens? É fulano, ciclano e beltrano. Vocês vão escrever quem são. Né? Se não tiver nome, tudo bem, só colocar a mulher do fulano, tá? E vocês vão fazer aqui e é só essa atividade de hoje, tá? Dessa semana. Então, um beijo a todos, espero que fiquem bem e não atrasem as atividades, não deixem acumular, sempre mandem para o professor responsável da sua turma para ele anotar que você fez, tá? Qualquer dúvida, eu estou no grupo e podem mandar dúvida quando quiserem, eu respondo sempre que possível, tá bom? Um beijo a todos, então, e boa semana.